Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui no nosso Almoçando com Deus, de pé em fé contra o vírus. Bom dia a todos vocês que já entraram, estão entrando. Bom dia, Cris, bom dia ao Marcelinho, Rosane, Cristiano, a Aline, bom dia, Maiara e Júlio. Deixa eu ver aqui, bom dia, Alexandra. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, minha amada esposa. Bom dia, Adriana. Bom dia, Gorete, o Sérgio. Pessoas preciosas, você que está entrando, você que já está vendo esse vídeo aqui logo após o término. Bom dia também a você. Bom dia, irmã Ana. Que saudade, irmã Ana. Deus abençoe sua vida, né? Logo tudo isso vai passar e nós vamos poder novamente nos abraçar, né? Mas enquanto esse tempo não passa, nós aproveitamos esse tempo para meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, a eternidade e tudo aquilo que nos aguarda, e também pela fé vencer esse tempo presente. A fé, ela produz esperança, e a esperança, ela não confunde. Amém? Antes de passar para vocês as notícias da eternidade, as boas notícias que não mudam do céu, deixa eu aqui passar duas notícias lindas que eu vi nessa manhã aqui que eu li, e eu quero compartilhar com vocês para você ver as boas ações que estão ocorrendo em nosso país. Essa foto aqui está mostrando dois torcedores do São Paulo, tricolores paulista, e um corintiano. Esse corintiano aqui, os torcedores paulistas, com essa problema do Covid, estavam distribuindo cachorro quente pela rua, né? Distribuindo cachorro quente com refrigerante para as pessoas que estão na rua, e começaram a conversar com esse torcedor aí do Corinthians, né? O nome dele é Oide Felisberto, né? E ele estava 12 anos desaparecido, esse homem, conversando com ele, e aí eles perceberam que ele estava perdido, e eles ajudaram a esse homem a encontrar a família dele. Estava 12 anos desaparecido. Olha só, para você ver como é que uma coisa leva a outra, né? Com o problema do Covid aí, as pessoas precisando de ajuda, pessoas se voluntariando para ajudar as pessoas que estão na rua, acabaram fazendo com que esse homem, o Oide Felisberto, encontrassem a sua família. Lindo demais essa história. Outra história que eu quero compartilhar com você é desse viúvo aqui, olha, né? Esse viúvo aqui, ele ficou casado durante 71 anos e o ano passado a esposa dele faleceu. E perceberam lá nessa casa de idoso onde ele está morando, que ele colocou o quadro da esposa dele para dormir ao lado dele, né? Ao lado dele o quadro com a foto da esposa dele. Então, uma das cuidadoras, observando isso, fez uma almofada com o rosto da esposa dele, da falecida, uma almofada com o rosto da falecida. Então ele ficou muito grato, chorou, pegou aquela almofada, abraçou. Tá aqui, ó, a almofada com o rosto. E agora o testemunho é que ele toda noite dorme agarradinho naquela almofada. Então são histórias assim tão lindas, né? Que a gente percebe que como há amor ainda no coração das pessoas em ajudar o próximo, e esse amor ele não é de outro lugar senão do coração do nosso Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e nós fomos criados a partir de Deus, né? Nós não somos obras de criação das trevas, nós não fomos criados por Satanás. Satanás não cria absolutamente nada, pelo contrário, Satanás ele está sempre com o objetivo de destruir tudo aquilo de bom que Deus cria. E ele quer destruir a vida das pessoas, porque o melhor que Deus criou nessa terra são as pessoas.
né? E Deus criou as pessoas para ter uma grande família, ter filhos e filhas de Deus. E nós somos esses filhos de Deus, amém? E Satanás não vai nos destruir, porque nós somos filhos do amor. E como filhos do amor que somos, devemos andar em amor. Então aqui algumas ações que vocês estão percebendo que estão acontecendo pelo mundo, né? Nós aqui também como igreja temos feito essas ações, né? Começamos com a ação de distribuição de cesta básica, né? Há muito tempo já, mas intensificamos um pouco agora, né? Pastor César, a pastora Josi fizeram a distribuição bem no dia da Páscoa, ali um dia antes da Páscoa. Também temos a campanha O Pão Nosso, que não parou ainda, né? O objetivo inicial do Pão Nosso era nós distribuirmos aí cerca de 2.000 pães, né? Já de arrancada distribuímos cerca de 3.000 pães, superou as expectativas. Só que não parou. As pessoas continuam mandando pães para cá, né? Padaria, bairro da Juventude, outros lugares continuam mandando pães para cá. Já superou a casa dos 7.000 pães. Então nós estamos vivendo realmente os tempos bíblicos. As coisas têm se multiplicado nesse lugar e vai se multiplicar todas as outras demais coisas. Não haverá falta. Haveremos de superar esse tempo. Amém, meus irmãos? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês as boas notícias do céu, né? Comecei a fazer uma série de mini estudos a respeito da oração. Começamos lá com Jesus e a oração, né? Falamos sobre Paulo e a oração. Falamos também outro dia sobre Pedro e a oração. E hoje vamos falar sobre João e a oração. O que o apóstolo João falou sobre a oração? O que nós aprendemos, o que nós podemos aprender um pouco mais com o apóstolo João a respeito da oração, né? E ele nos deu alguns princípios importantíssimos para a prática da oração. E o versículo que eu vou ler com vocês está lá em 1 João, capítulo de número 5, e o versículo do 14 ao 16. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 16, vejamos o que o apóstolo João traz a respeito da oração. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, né? E por este não digo que roguem, ou não digo que orem. Bom, vamos aqui primeiro a falar sobre os primeiros aqui versículos que nós lemos, o 14, né? Perceba que João ele não usa aqui o verbo orar, ele fala dos termos pedidos, né? É interessante como João ele se difere um pouco dos outros discípulos quando você faz uma boa leitura, tanto do Evangelho de João quanto as cartas de João, né? Ele usa termos diferentes, né? Nada mais é do que o Espírito Santo respeitando a personalidade da pessoa na maneira como ela se comunica, na maneira como ela se expressa, na maneira como ela escreve. Deus quer usar todos nós e Deus vai respeitar a nossa personalidade, a maneira de nós sermos. E assim aconteceu com João. Você vai ver no Evangelho de João, por exemplo, que você não encontra a palavra fé. Ele não usa a palavra fé. Marcos, Mateus, Lucas usam bastante a palavra fé, mas João ele usa já a palavra crer, confiar, acreditar, que nada mais é do que fé, né? No versículo 14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, né? No que consiste essa segurança? No que consiste essa confiança no Senhor? Responde o próprio versículo, a parte B agora responde assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui está a segurança dos pedidos que iremos realizar ao Senhor. A nossa oração ela estará
perfeitamente segura da resposta diante daquilo que João traz esse princípio, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Então, perceba a importância de conhecermos a palavra de Deus na sua totalidade, né? De gastarmos tempo, de investirmos tempo, de estarmos aprendendo da palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, então nós assim obteremos os pedidos que temos feito, porque essa é a segurança que a Bíblia está dizendo. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, nós obteremos esses pedidos. Ele vai nos ouvir, ele vai nos ouvir, né? Às vezes o que acontece, né? Muitas pessoas pensam que esse versículo diz o seguinte, ó, bem, ore a Deus aí, peça por isso, peça por aquilo outro, né? E se estiver de acordo com a vontade divina, ele vai dizer, ele vai te conceder. Se não, pelo contrário, ele vai dizer que não. E não é isso que está dizendo o versículo. Está dizendo, né? Eu vou ler novamente para a nossa edificação espiritual. E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. E o versículo diz, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito, né? Esse versículo está em concordância com o que diz em João capítulo de número 15, versículo 7, diz assim, se permanecerdes em mim, Jesus dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, né? É uma questão muito lógica e fácil de compreensão. Quando nós permanecemos em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em nós, então há uma lógica nisso de entendermos que logo, se as palavras de Jesus têm a proeminência, têm a primazia em nosso ser, tudo aquilo que nós pensarmos em pedir, ao pensar em pedir, nós já teremos a compreensão de que aquilo ali, opa, não, mas segundo as palavras de Jesus, isso aqui não é da vontade dele. Então nós nem perderemos tempo em pedir, né? Muitas das vezes os nossos pedidos, as nossas coisas que nós queremos, nós temos que perceber, né, se é o tempo, se é o momento, né? Temos que perceber se é somente pura vaidade, né? Se é somente para um bel prazer, né? Então tem coisas que devem ser avaliadas, e quem faz essa avaliação quem vai pedir, né? É quem vai pedir. E se estiver conectado com aquilo que Deus diz em sua palavra, então já eu vou saber, bom, isso aqui não é da vontade de Deus, não adianta nem eu querer perder tempo em pedir, porque não adianta. Se é só para me envaidecer, se é só para orgulho próprio, né? Então nem adianta eu pedir, né? Porque eu já sei que não é da vontade de Deus, né? Então, dessa maneira é que Jesus, ele mostra e João confirma nesses versículos que nós lemos junto aqui, né? Nós temos que estar em harmonia com a palavra de Deus. Nós podemos fazer coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus? Podemos. E como nós fazemos coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus? Muitas das coisas, às vezes, que nós pedimos e já sabemos que não é da vontade de Deus, mas nós mesmo assim teimamos em prosseguir com aquilo que nós tanto queria, a gente obtém, a gente tem. Só que aquilo nos traz, muitas das vezes, uma situação incômoda, inoportuna, de desgaste, de desgosto, né? Sofremos, mas pasmem vocês, mesmo nesse tempo, Deus está ali presente, dizendo assim, né? Retorna para cá, vem fazer de volta a minha vontade, né? Há um cerco de Deus, há uma proteção divina,
Porque Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada um dos seus filhos, e Ele sabe cada um, aonde cada um teima um pouco mais, teima um pouco menos, até nós encontrar um nível de maturidade e dizer assim, não, Senhor, deu, agora a dependência, ela é plena, ela é total, né? A fim de que a gente possa crescer em Cristo. Cristo ele demonstra isso, né? Vamos ler aqui para você. Teve um momento aqui que Jesus estava falando, lá em João capítulo 12, versículo 27, 28, diz assim, olha, 26, diz assim, se alguém me serve, aqui Jesus já estava se encaminhando para a crucificação, né? Já ia ter logo após a última ceia, o lavar pés, depois ele ia ser preso, só para contextualizar aqui o que eu estou falando. E ele estava dizendo assim para os seus discípulos, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. 27, agora a minha alma está perturbada. Jesus dizendo, olha, a minha alma neste momento aqui, ela está perturbada. O que direi eu? Ele falando com os discípulos, e ele se pergunta, o que eu vou dizer? E ele diz assim, ó, Pai, salva-me desta hora. Eu vou dizer para o Pai, me salva desta hora. E ele mesmo dá a resposta, mas para isso que vim, para essa hora, ou seja, eu fui enviado exatamente para essa hora. Então não tem por que eu dizer para o Pai, me livra dessa hora, se foi para esta hora que eu e o Pai combinamos que eu vim, né? Eu estou aqui, e ele está com a alma perturbada. Se ele diz aqui, eu vou dizer para o Pai, salva-me dessa hora, porque a perturbação nele era tamanha que ele estava pensando sim na possibilidade de pedir ao Pai que o livrasse dessa hora. Tanto é verdade isso que eu estou falando para você, que lá em Lucas, na oração no jardim do Getsemane, ele ora ao Pai, ele diz, né? Eu vou ler aqui do versículo Lucas 22, 39, ele diz assim a palavra, no momento do jardim do Getsemane, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Tá vendo? Além de ele manifestar, dizer assim, eu vou orar ao Pai para que me livre, se é exatamente para esse momento que eu vim. Só que aqui no jardim de Getsemane, um passo mais à frente dessa primeira interlocução de Jesus com os discípulos, ele estava muito mais aflito, a ponto de o seu suor ele verter sangue. Então ele ora, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, entretanto, não se faça a minha vontade. Ele estava manifestando a vontade dele. Pai, a minha vontade era de me ver livre agora, nesse momento, né? Pensa, queridos, o Deus Filho estava experimentando uma dor, uma aflição tamanha que obviamente ele nunca havia experimentado. Não há aflição no reino de Deus. A aflição que ele experimentava agora era a aflição que todos nós haveríamos de experimentar se nós não tivéssemos salvação. Infelizmente, as pessoas que ainda não encontraram a Jesus, não se renderam a Jesus, vão passar por tamanha aflição. E não precisariam passar. E não precisam passar. Por isso a importância de levar o Evangelho, para que as pessoas não passem por essa aflição, que ela é tão grande, que o próprio Filho de Deus manifesta a vontade dele, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Todavia, Pai, eu sei que foi para esse momento que eu fui enviado à terra.
e se cumpriu a vontade do Pai. Agora, em conexão ao ensinamento daquilo que 1 João capítulo 5, versículo 14 a 16 nos diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Hoje, nós temos uma condição muito mais favorável do que a que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou aquilo que nenhum ser humano no globo terrestre teria condição de enfrentar. A vitória contra a morte, a vitória contra o pecado, ele venceu. Está consumado. Mas é fato, é verdade. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades interiores, as nossas dificuldades exteriores. E como obter a vitória sobre tais dificuldades? Como viver uma vida vitoriosa em meio a tanta aflição, em meio a tantas coisas ruins que acontecem ao nosso derredor? Está muito claro pelo versículo bíblico que nós devemos conhecer a vontade do Pai. Conhecendo a vontade do Pai, nós podemos fazer pedidos ao Pai qualificados na sua palavra, né? Deus é o justo juiz. A Constituição, vamos dizer assim, né, para que tenhamos uma compreensão mais clara, a Constituição do reino celestial é a palavra de Deus, é a Bíblia. Assim como nós temos a Constituição brasileira, que rege, né, infelizmente, né, aqui, só fazendo um comentário aqui, abrindo aspas, tem sido tão desrespeitada nos últimos dias, mas isso é um outro assunto. Mas a Constituição do céu, ela nunca é desrespeitada. Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. O justo juiz, ele não vai contra a sua Constituição. Então nós podemos conhecer a palavra de Deus e estarmos em harmonia com ela, a fim de que quando nós orarmos, Deus vai ouvir a nossa oração. E Ele, ao ouvir a nossa oração, Ele vai atender, porque nós estamos certos que obteremos os pedidos que temos feito. Se Ele ouviu e aquilo que Ele ouviu está em conformidade com a vontade dEle, então descanse. Você vai receber aquilo que você tem pedido. Amém? E eu vou deixar para explicar a outra parte do versículo amanhã, né? Eu sei que a gente nunca ouve uma explicação mais plausível do que o versículo 16 diz assim: e se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Ou seja, há um pedido do irmão por um outro irmão que viu pecar, um pecado que não para a morte, né? Pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. O que eu estou lendo está na palavra de Deus, não é invenção minha, está aqui na palavra de Deus. Aos que não pecarem para a morte. E aí amanhã eu vou explicar melhor o que é o pecado para a morte e o que é o pecado que não é para a morte. E daí ele conclui dizendo no versículo 16: há pecado para a morte, e por esse não digo que roguem. E por esse, a orientação da Bíblia, não digo que orem por esse tipo de situação. Amém? Mas agora eu quero orar com você e por você a respeito daquilo que é a vontade de Deus. E dentre muito daquilo que é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada, uma vida próspera, uma vida provida, uma vida de vitória. Lembrando que para ter vitórias, nós vamos passar por lutas, mas mesmo em meio às lutas, o Senhor prometeu que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai à frente, desbaratando o inimigo e nos dando a vitória. Mas a nossa vida, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Amém? Quero orar com você e por você. Pai de amor e graça, louvado seja o teu nome, engrandecido é o Senhor. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Pai, eu oro juntamente com os meus irmãos, que as nossas vidas estejam ajustadas conforme a tua vontade. Que nós venhamos, Pai amado, nos empenhar a conhecer mais e mais a tua vontade, que está descrita, Pai amado, na tua palavra, que é a Constituição celestial, Pai.
pois é através da tua palavra que o Senhor julgará povos e nações e pessoas. Porque é diante da tua palavra que um dia nós nos apresentaremos no reino dos céus. Então, Senhor meu Deus, o temor que há no nosso coração é de que a cada dia nós venhamos nos ajustar segundo a tua palavra, que é a tua vontade. E assim sabemos, Pai, que as nossas orações o Senhor a ouvirá. E temos por certo, Pai, que quando o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor vai atender os nossos pedidos, porque estão em conformidade com a tua palavra e não com a nossa vontade. Queremos, Pai amado, de todo o coração fazer a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Abençoa os meus irmãos, abençoa o almoço, Pai amado, e o dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Esse foi o nosso Almoçando com Deus. Quero, porém,